precisos. Garanta o melhor para sua equipe por planos a partir de R$ 109,53. Unimed Campos. Pode contar. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 2750 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Informe do Trabalhador. Olá, eu sou o Sérgio Borges e estou coordenador-geral do Sindipetro NF. Tudo bem? 5 de outubro, a data visa conscientizar sobre os perigos do benzeno e protestar contra a falta de fiscalização. O benzeno é uma substância química altamente tóxica e cancerígena, encontrada em combustíveis, cola de sapateiro e outra infinidade de produtos que expõem cerca de 16 milhões de trabalhadores formais e informais à contaminação. Precisamos de medidas eficazes e urgentes para a proteção dos trabalhadores. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. A gente tem sempre aquele posto de confiança em nossa cidade, mas quando viajamos fica complicado. Ficava! Porque agora você pode contar com a Rede Rio Postos. São 18 postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a Rede Rio Postos conta com o posto Web Max na Avenida Felipe Web, próximo a 7, e posto Bom Sucesso na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarulhos. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis, com você aonde você estiver. Gente, 8 horas 22 minutos. Já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3. Também no Face, YouTube e Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Enfim, em todos os canais aí para você, pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, acompanhar aí a nossa programação. Desculpa. São 8 horas e 22 minutos. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem, também do consórcio do Sicoob Fluminense, o jeito mais fácil e seguro de você realizar o seu sonho. Hoje o programa tem o prazer de receber a Cristiane Bisi Tonini. Ela é doutora em produção vegetal,
é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, graduada em Engenharia de Alimentos e é coordenadora do curso de Ciência e Tecnologia dos Alimentos do IFE Bom Jesus do Itabapoana, lá a terra da Silvana Venâncio, que já, né, participou com a gente aqui mais cedo, jornalista inclusive, né, que estudou aqui e mora em Bom Jesus. Ô Cristiane, nós falamos aqui sobre o metanol, você explicou muito bem, didaticamente, como se fosse aí para nós aqui da quinta série, muito bom. A gente conseguiu entender, não, claro, evidentemente, poupando um pouco seus conhecimentos técnicos, né, para nos ajudar a entender melhor sobre essa estrutura da produção do metanol, e a gente fazendo aquele exercício aqui para tentar entender o que de fato está acontecendo no Brasil neste momento com essa adulteração de algumas bebidas alcoólicas e assim, claro que já com 2 mortes, com mais de 220 casos sendo investigados. Aliás, são alguns casos já ao longo das últimas horas, desde ontem, já tem resultados, né? 2 mortes confirmadas e outras 17 mortes já sendo investigadas também por possível contaminação pelo metanol, o que é gravíssimo. E as autoridades brasileiras precisam se unir aí no sentido de montar mesmo aí uma estrutura gigante para pegar firme contra esse tipo de falsificação, que é muito complicado da gente conseguir, a gente sabe muito bem disso, e você falou, desde o começo do mundo. Mas agora a gente vira a chave desse Folha no Ar de hoje para um assunto muito bacana, que me chamou muita atenção. O IFE Bom Jesus, como a gente falava ali agora há pouco, ele é extremamente produtivo também, de uma área com uma tecnologia para a agropecuária fabulosa, fantástica, e você, em particular, tem desenvolvido uma pesquisa que é para criar uma embalagem à base da cera de abelha e do extrato de própolis. E aí na minha cabeça já fica aquela coisa, né? Qual é um caminhão de pergunta? Qual é a maior dificuldade? Unir esses elementos e tirar as características de sabor e odor deles e cheiro deles, enfim, como é que é e qual a maior finalidade e interesse da produção dessa embalagem no que diz respeito à manutenção das características de sabor, cor, e, enfim, dos queijos. E aí, me fala como é que surgiu essa ideia, né, do começo, esse projeto dessa pesquisa. Na verdade, eu venho trabalhando com a parte de embalagem, de produção de queijo, e a gente vê um problema muito grande, né, na nossa casa, não só relacionado a queijo, mas a casa de qualquer brasileiro. Aqui no Brasil a gente tem esse problema muito sério de geração de lixo. Então, às vezes, em um dia a gente joga fora tanta embalagem, que às vezes a gente nem chega, por exemplo, a embalagem de iogurte, vai para a nossa casa, a gente consome aquela embalagem por um tempo, né, até o produto acabar. Agora, embalagem de queijo, a gente chega, já descarta ela no momento que a gente abre o queijo. Então, é assim, um problema brasileiro. A gente vê que outros países europeus já estão assim caminhando para a redução dessas embalagens. A gente tem algumas redes de supermercado que já fazem a venda de produtos a granel, o que reduz, né, a quantidade de lixo, né, produzido. Isso me incomodava muito. E engraçado que a gente que é professor, eu falo que a gente move o mundo muito menos do que os alunos movem, né? Eles que movimentam a gente. E a ideia, na verdade, veio de um aluno. O Natan, que é aluno do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, ele veio até mim, me procurou e falou: professora,
estava dando uma olhada nos artigos e encontrei isso e isso. O que você acha da gente fazer uma coisa nesse sentido? E aí eu falei, cara, já é uma coisa que me incomoda muito nessa produção de lixo, então vamos trabalhar nesse sentido. E aí eu enviei o projeto e nesse momento veio também para agregar nossa equipe uma aluna do curso técnico de alimentos, a Beatriz Zanol. Ela veio para agregar, hoje ela é aluna de engenharia de alimentos da UFES de Alegre, com quem a gente também tem uma parceria nesse projeto, com o professor Joel, de embalagem, da UFES, e o professor Luciano, da parte de análise. Então, assim, e aí a gente pensou em criar esse envoltório para ser uma alternativa à embalagem plástica para queijos secos, semi-úmidos a secos, né? No caso, seria para queijo padrão, um provolone, um queijo parmesão. Meia cura. Meia cura, que são queijos que têm baixa umidade. Então, a gente começou, primeiro a gente queria uma embalagem que fosse 100% biodegradável e reutilizável. Então, se a pessoa quisesse, ela poderia, ao abrir o queijo, reaproveitar esse tecido de outras formas. Então, a gente escolheu, a princípio, a matriz dele, o tecido de algodão, e aí foram vários testes para poder saber qual concentração ideal da cera, porque a cera de abelha 100%, quando ela seca, ela não dá maleabilidade ao tecido, deixa o tecido enrijecido, ele acaba rachando. Então a gente teve que utilizar um agente emoliente, que aí veio uma série de testes para saber qual agente emoliente, qual a concentração desse agente emoliente, e a gente chegou à concentração final, em que o tecido ele se tornou impermeável, ou seja, a gente não tinha perda de água por ele, e maleável. Então, a gente conseguia, né, dobrá-lo e fazer o que a gente quisesse com esse tecido. Só que a gente queria muito além disso, a gente queria fazer um tecido que fosse ativo durante o prazo de prateleira desse produto. O que seria um tecido ativo? Um tecido que trocasse substâncias com queijo enquanto ele estivesse em contato com esse produto. Foi aí que veio a ideia de aplicar também o extrato de própolis e o óleo essencial de pimenta rosa, que são bactericidas, né? Então, a gente iria conservar esse produto por um tempo maior com o envoltório. E, além disso, ia passar sabor para esse queijo. Então, esse queijo ia ter um sabor de pimenta rosa também. O outro óleo essencial que a gente testou foi o de orégano, também teve alta aceitação, ficou bem legal. Então, o objetivo era esse, de substituir o plástico por um produto reutilizável, reciclável, e que fosse ativo, que trouxesse ao produto um prazo de validade maior, mas sabor também. E aí, a gente fez, né, os primeiros testes para como aplicar esse óleo essencial nesse tecido, para verificar se realmente o prazo de validade do queijo ele se prolongava. Nós finalizamos a primeira parte do projeto com o protótipo da embalagem, com o método de aplicação do extrato, e a gente vai dar início agora aos testes de vida de prateleira desse produto. A gente não tem dados numéricos ainda. Por quê? A gente começou com o experimento, a câmara de maturação quebrou. E aí a gente perdeu todo o nosso experimento. Mas a gente tem dados visuais do projeto, né? A gente não pode falar para fins numéricos, mas visualmente falando, o queijo Minas padrão embalado na embalagem de cera de abelha, ele se conservou por mais tempo do que no filme plástico. Então, é um resultado preliminar, ainda não tenho dados numéricos. Então, a gente fez eu tive essa reunião, acho que foi 2 semanas atrás, com o professor da UFES,
E o nosso objetivo futuro com esse projeto é substituir também a matriz de algodão por algum resíduo agroindustrial. Então, o tecido seria totalmente utilizado de material de resíduo agroindustrial no lugar do envoltório de algodão. Que maravilha, viva a ciência, né? Minha cabeça fica viajando aqui. Dá para usar para linguiça, para embutido. Eu pensei na hora. A hora que você falou em orégano aí, eu já pensei no monte. A própria pimenta rosa é uma pimenta espetacular. É da aroeira, né? Espetacular. Aqui a gente também é muita coisa, né? A gente não conhece essas coisas. Depois, aqui no Jardim São Benedito, que é um jardim da Praça Central, nosso aqui, espetacular, é cheio de pé de aroeira. Eu passo ali, às vezes, sai catando os galinhos. Os caras pensam que você tá maluco, né? Mas não. Inclusive para fazer drinks, para fazer. Essa pimenta rosa, que o pessoal paga caro aí, a gente cata ali, ela tem a sensação, quando você morde, ela é espetacular. Primeiro que ela não tem. Ela só tem picância nenhuma, né? Ela te lembra um pouco o que é pimenta, dá aquele susto assim, mas quando ela estoura na sua boca é um espetáculo, né? Ela tem uma característica aromática muito boa, né? Muito, muito espetacular, muito legal. E aí você pode usar aquilo em, né, uma infinidade, tanto no salada, drink, o pessoal usa em drink para enfeitar, mas né, quando você passar aí no Jardim São Benedito, tá ouvindo, tá assistindo a gente, pode catar ali a pimenta rosa, daqueles pés de aroeira que você vai, né, nem precisa pagar caro. Agora, e aí, claro, aí entra, quando você falou, quando eu li sobre a pesquisa, a primeira coisa que eu pensei, por exemplo, hoje a gente usa aquele filtro de colágeno, como também tripa. Eu não sei se você vai chegar a um ponto de ser comestível amanhã ou depois, não sei. Porque você sabe que as tripas de carneiro, que são muito utilizadas para a produção de embutidos, elas foram proibidas no Brasil há um tempo, né? Não pode mais, você sabe como é que é esse regulamento, e aí usa-se a de colágeno. Você não pensou em tentar colocar colágeno nessa embalagem, que aí poderia ser comestível? Sim, então, mas tem várias outras matrizes também, né, para envoltórios, mas eu queria focar agora em resíduos agroindustriais, aproveitar alguma coisa do resíduo agroindustrial. Bagaço de cana. Bagaço de cana a gente pode usar. A gente já desenvolveu lá no IFE com um projeto também de um aluno que hoje é técnico lá no IFE, que é o Juninho. Ele fez uma vez uma embalagem com resíduo de fibra de acerola, do processo de espolpamento da acerola. Ele fez uma embalagem, ficou bem legal o envoltório, mas tem a folha da bananeira que a gente pode aproveitar, tem, né, o que você falou aí do resíduo do coco também, tem uma gama de produtos para a gente poder estudar, né? A gente ainda vai terminar, né, essa parte de análise desse envoltório, e depois a gente vai focar. E a parte comestível seria uma alternativa também, né? Seria interessante até para embutidos, né? Sim. Você vai utilizar aí de forma com todas as finalidades possíveis, inclusive de comer. Ah, que legal. Agora, como conciliar, professora, nessas pesquisas, por exemplo, porque eu vejo com muita dificuldade, e aí você pode me explicar melhor, essa questão da sustentabilidade no Brasil e dos produtos reciclados, como por exemplo, não vou muito longe, o papel, a folha de papel A4, eu não sei quanto está agora, mas você tem um custo um valor muito alto para o consumidor final, e que é um grande impeditivo, naturalmente, não tenho dúvida disso, não tenho pesquisa, mas eu não tenho dúvida, talvez esteja errado, mas assim, tem muita certeza de que o valor final, por exemplo, você vai comprar um quilo de tomate organicamente, né, produzido tomate orgânico,
muito mais caro do que o tomate produzido em alta escala, que aí leva tudo que é produto que a gente sabe. Também na produção dessa embalagem, você acha que o preço, o valor final vai ser complicado? Na verdade, Cláudio, esse estudo, a gente não está pensando em produção industrial dessa embalagem. Então, seria para pequeno produtor, uma característica mais de regionalismo, né, até como forma de trazer um pouco, porque a gente passou muitos anos andando à contramão do que remete ao caseiro, ao de casa. Então, a indústria de embalagem, a indústria de produtos, passou muitos anos produzindo produtos extremamente artificiais, né, hoje a gente está fazendo o caminho inverso. Então, hoje a indústria de alimentos ela tá gastando muita energia para fazer o básico, né, para trazer para a gente uma sensação de estar comendo a comida na casa da nossa avó, tá comendo a comida na casa da nossa mãe, sentado na mesa, rodeado de amigos, com café. Então, hoje a indústria de alimentos quer trazer essa sensação de caseiro, de natural, e essa embalagem é justamente isso. O objetivo é para pequeno produtor e para trazer essa característica de regionalismo, de caseiro, de pequeno produtor. Então, a gente, no início da produção, né, quando a gente pensou nela, a gente adaptaria a estampagem dessa embalagem para o tipo de produtor específico que a gente estaria trazendo. Então, seria nesse sentido. Eu acho que, falando industrialmente, o Brasil ainda está muito longe disso, né? A Europa está dando um banho na gente em relação à produção de embalagens biodegradáveis, a redução de lixo por embalagem. Itália é um país que a gente tem que aplaudir de pé. Lá eles têm uma lei super rigorosa para descarte de embalagem, descarte de lixo. Então, a gente está ainda caminhando a passos muito pequenos em relação a isso. Então, industrialmente falando, se eu chegasse com um protótipo desse para qualquer indústria, eu estou falando de pequena indústria, né? Indústria que revende para dentro de um estado, até de município, eles vão rir da minha cara, porque não é interessante para eles, né? Porque é um processo que demanda mudança cultural também. Então, a população ela precisa de estar aberta ao novo. Então, às vezes a gente demora a entender que queijo rendado, queijo furado é queijo com coliforme. Tem gente que ainda teima em consumir queijo com furinho porque fala que é melhor, mais saboroso. E a indústria ela tem medo de mudar o produto, trazer o produto da forma segura. Por quê? Justamente porque a população ela vai ter uma resistência de receber aquele produto. Então, é uma questão ainda culturalmente falando muito difícil de se mudar. Então, por isso que o objetivo é começar do micro para daqui a uns anos, né? Eu espero que daqui a alguns anos a gente consiga entender, né, o macro disso, a importância de se trabalhar a questão de embalagem sustentável no Brasil. É ainda muito, muito incipiente, muito. A gente fala, eu acho absurdo, desculpa te interromper, tem uma empresa de sabão em pó que fabrica o sabão concentrado. O que é o sabão concentrado? É o sabão em pó, né, é líquido, na verdade, concentrado, que você concentra aquele produto, então um volume que antes você precisaria de comprar 2 litros do sabão, hoje você compra de 600 ml. E aí você usa ele menos na máquina. E aí essa empresa de sabão, ela vende a embalagem concentrada e do lado ela dá para o cliente uma embalagem maior de plástico para ele fazer a diluição do produto. Qual o sentido disso, meu Deus? Olha só que absurdo, tanto de embalagem que está sendo gasto. Está sendo gasto 2 vezes a embalagem original do sabão líquido, de 600 ml, e mais a embalagem que vem junto, de 2 litros, para o consumidor diluir em água aquele sabão para usar. Não faz sentido, né? Então, a gente ainda é muito
muito, desculpa a palavra, muito burro nesse sentido, nesse quesito, porque tanto de embalagem que a gente joga fora, tanto de resíduo que a gente produz hoje no Brasil é preocupante. Se a gente não começar a dar um passo para trás, para dar 10 para frente futuramente, a gente está perdido. Perfeito o seu raciocínio e maravilhosa é a ciência que você usa justamente para agregar não só o valor ambiental, né, para cuidados com o meio ambiente, até para a gente poder continuar comendo queijo, senão uma hora isso vai chocar lá na frente, mas sobretudo agregar o sabor e também valor a esse produto. Espetacular. E aí, cara, assim, você falando sobre cada frase que você fala, gera uma pergunta aqui pra gente. Como assim que o queijo furadinho não é o certo? Como é que é a cultura brasileira, tá vendo? E não, outra coisa que eu queria falar, é porque muda-se o nome, né? Aliás, o Brasil tem muito disso, esses países, isso agora é muito comum. Você muda a nomenclatura, mas a situação continua. Nós não somos mais um país subdesenvolvido, não se fala mais isso, certo? Fala-se país em desenvolvimento, mas a porqueira é a mesma, desculpa falar assim também, mas a gente continua com esses costumes ancestrais do século XVIII, como é o caso das embalagens, por exemplo. Eu entrevistei Joilson aqui do Superbom, aí a pergunta é evidente: Joilson, por que você cobra a sacolinha, que é a maior rede de supermercados aqui da região, quase 4 mil empregos diretos, um negócio muito grande. Ele falou: Cláudio, é só pela questão ambiental, a lei permite a gente cobrar e é pela questão ambiental. Eu falei: você está ganhando dinheiro com a sacolinha? Ele falou: rapaz, eu perco dinheiro com a sacolinha, se rasgar a sacolinha, quem paga? Você ou eu? Então assim, convence no final, e aí a nossa cultura fica se achando que a pessoa está querendo vender os produtos e ainda cobrar o saquinho. Não é cobrar o saquinho, ele não quer. Ele falou: claro, se por mim, se ninguém usasse mais sacolinha, seria uma bênção. E, enfim, né, é uma questão cultural, e é difícil da gente entender. Eu sou criticado, por exemplo, quando falo isso. A pessoa fala: você é puxa-saco de juízo. Eu não consigo, não fala não. Mas, exatamente, e como a gente vai quebrar essa cultura, como a gente vai quebrar esse costume, é preciso ir muito lá atrás, como você disse, para poder dar um salto bem alto, né? Quando que essas embalagens vão estar disponíveis? Qual a previsão que você faz aí junto do Lucas, dessa turma toda aí? Eu acredito assim que para começar a propor, primeiro a gente vai propor o teste dentro do próprio IFE, né? Porque lá a gente tem a produção de queijo, a revenda desses queijos, então a gente vai propor o uso dessas embalagens nos nossos produtos. Então hoje ela está pronta para ser usada, só que a gente ainda precisa de fazer esses testes de vida de prateleira para saber, numericamente falando, qual o tempo que hoje ela suporta com esses queijos embalados com ela. Então, qual o tempo que esse queijo consegue ficar sob essa embalagem. Então, hoje o que falta é isso. E você falou uma coisa interessante, assim, né, de que nós somos países em desenvolvimento e a gente tem ainda muita coisa para melhorar. Mas uma coisa que que é a contramão disso, ainda mais no cenário que a gente vê, é os Estados Unidos, né? Que é um país em desenvolvimento, mas que não tem, que ainda precisa muito aprender sobre questões ambientais e redução de embalagem. Lá a gente tem um dos maiores consumos de embalagem no mundo, ainda mais o cenário que a gente vive hoje, né? Tem que se fazer muito exercício de entender que isso tem a ver com a questão estrutural do país, mas eu acho que é muito mais uma questão também cultural. E a cultura de qualquer coisa, a cultura da nossa casa, a cultura do nosso núcleo religioso, a cultura da nossa... É muito difícil de você mudar. É aquela história, né? Costume de casa se leva à rua. A mãe me fala isso.
Então, para a gente conseguir mudar alguma coisa, a gente tem que várias vezes, né, de forma bem devagar, e mudando primeiro no nosso núcleo básico para ir extrapolando, né? Então, por isso que ainda não é uma cultura do Brasil, ainda não é um assunto que é um assunto interessante para a política nacional, política estadual, municipal, né? Aqui em Bom Jesus de Itabapoana, por exemplo, onde eu moro, não tem coleta seletiva, né, no meu bairro. Então, infelizmente, ainda precisa se mudar a cultura de onde a gente mora para a gente conseguir falar a nível de Brasil. Então, é muito complicada essa questão de embalagem, porque não é uma coisa só lá do presidente, né? A gente precisa de mudar aqui embaixo os costumes da nossa casa, né? Mas aí a gente faz coleta seletiva. Como que a gente faz coleta seletiva se a gente não tem, né, uma forma de pegar, de recolher esse lixo seletivamente também? Então, ainda é complicado. Acredito muito, sabe, Cristiane, nos bancos escolares. É aí que a gente vai mudar esse país. Só aí, eu não acredito assim. A gente tem problemas de trânsito sério aqui na cidade, como em toda cidade brasileira tem também, mas assim, se não for através dos bancos escolares, a gente dificilmente vai conseguir mudar essa cultura, né? De respeito, de educação, de preservação. Você falando em Estados Unidos, agora com o presidente negacionista lá, do discurso da ONU, ele passou 70% do tempo dele falando que não tem aquecimento global. Exatamente. Que é uma indústria de coisa. E é um dos países em desenvolvimento, né, que mais né, em relação à economia, é a nossa potência, né, junto com... Então, é muito além disso, né? Muito além de potência, desenvolvimento regional, desenvolvimento territorial, é mais uma questão mesmo de cultura. Eu vejo mais como uma questão de cultura. Bom, são 8h50, vou nem fazer intervalo, vamos fechar direto aqui. Eu estou vendo o YouTube, entrei agora, acabei não entrando cedo, estou vendo aqui no chat do YouTube também, o pessoal aqui, ó, Jamil Cury, aí vocês escolheram quem sabe tudo. Parabéns, professora Bizi. Ó, esse aí deve ser do IFE. Do IFE. Por tamanho esclarecimento em assunto tão delicado e importante. Willis Tonini também diz aqui, ó, muito bom os esclarecimentos. Quanto ao motivo, ele fala daquele assunto ainda do primeiro bloco, com relação a suspeita de que estaria com resquício pela lavagem. Aí você também você levantou uma questão aí, mas o metanol é altamente volátil, né? Volátil, então ele evapora muito rápido, né? Enfim, é aquela história. Agora vamos continuar acompanhando aí, a qualquer momento a gente pode ter novas informações sobre isso. Professora, você é especialista também em produção de bebidas alcoólicas, claro, que é o que a gente já falou aqui, e bebidas não alcoólicas, além de produtos lácteos. A gente falava aqui sobre a história de Campos, né, de ter sido uma grande bacia leiteira, ainda produzimos leite, mas não produzimos mais os produtos finais, né? Tivemos aqui a Cooper Leite, com uma fartura fantástica de produção de leite, aqui na região, uma das cooperativas mais bem estruturadas da região toda, enfim, mas por fim a gente acabou perdendo. Tivemos a Parmalat aqui em Campos, tu me lembra? Tivemos a Parmalat, a fábrica da Parmalat em 1993, 94, bombava aqui, muito bom. Você vê, em Parmalat foi uma grande italiana, né? Italiana, com raízes italianas. E hoje você tem aí em Bom Jesus, antigamente, eu não sou velho assim não, tá? Já comi muita manteiga da Capil. Nossa, quando a manteiga vinha Capil, leite Capil, era coisa boa. Hoje acabou, também fechou, faliu, veio a Cavil.
Inclusive tem vários campistas aqui que revendem, o pessoal está aí movimentando esse mercado. E o Espírito Santo também ganhou recentemente a Porto Alegre, laticínios, sim. espetacular também. Você passa ali pela BR-101, você consegue ver. Eu acho que ali é Atílio Viváqua, né? Atílio Viváqua ali. Bem no sul do Espírito Santo. Me fala um pouco sobre essa produção de bebidas lácteas, que você também tem aí sua especialização nesse ramo, e de bebidas não alcoólicas. Que bebidas seriam essas? É kombucha, por exemplo? Aquela é kombucha? Ou outras bebidas? Me fala sobre esse... Bebidas não alcoólicas a gente classifica aquelas bebidas que têm menos de 0,5% de álcool na sua formulação, né? Então entraria o suco, refrigerante, água de coco, água mineral. Aí dentro do ramo de água mineral a gente tem as águas saborizadas, né? Todas são bebidas não alcoólicas, aí de origens diversas, né? A kombucha, que está muito em alta, é um probiótico, é uma bebida probiótica, né? Que é produzida por uma matriz de micro-organismo. E se eu não me engano, ela tem um percentualzinho muito sutil de álcool nela. Muito baixo, mas tem. Que eu acho que tem levedura nessa matriz. A kombucha tem até uma professora que trabalha com ela lá no IFE, a professora Sheila. Ela tem uma pesquisa, né, desenvolvida com kombucha. Mas especificamente a gente trabalha com refrigerante, suco, né, água de coco. E aí a gente tem a parte também de produção de bebidas lácteas. Aí entraria as fermentadas, que é o caso dos leites fermentados, que a gente tem várias marcas aí, Yakult, Activia. O iogurte é um leite fermentado, é aquela história, né? Nem todo leite fermentado é iogurte, mas todo iogurte é leite fermentado. Então, os leites fermentados são bebidas probióticas, que são bebidas extremamente importantes para o funcionamento do nosso intestino. É até importante falar, né, que a gente está num ano em que a gente teve a perda, né, de uma cantora, uma artista, por conta de câncer coloretal, a Preta Gil. E essas bebidas probióticas, elas são extremamente importantes para controle da flora intestinal, do nosso intestino. Então, esse controle da flora intestinal, produção de toxina naquela região, é muito importante para controle também de câncer coloretal. Então, o câncer coloretal, eu acho que é, se eu não me engano, o único câncer hoje que o estilo de vida, a alimentação, está extremamente, influencia extremamente no desenvolvimento dessa doença, né? Então, a gente fala hoje sobre o consumo dessas bebidas probióticas, aí entra a kombucha e o iogurte, que é uma bebida láctea fermentada, como uma promotora de saúde para o nosso intestino. E a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, você manter esse intestino funcionando e colonizado por bactérias boas, bactérias do bem, é uma forma de se evitar esse tipo de doença. E que está sendo, assim, absurdamente comum na população jovem, tanto que o Ministério da Saúde até reduziu a idade para se iniciar o exame de colonoscopia. Antes era 45 anos, agora é 40 anos, né? Justamente pela alta incidência por conta dos hábitos alimentares, né, hábitos de saúde. A gente teve até um bate-papo essa semana lá no IFE, semana passada, exatamente sobre esse tema. Consumo de alimentos. A gente teve a participação da nutricionista, de uma farmacêutica e de uma fisioterapeuta, para poder tratar desse assunto da alimentação e do controle dessas doenças crônicas. No caso, entraria o câncer também, né, como uma doença crônica. O câncer de colo retal é um câncer também muito complicado. Hoje existe 95% de chance de cura com os tratamentos, com cirurgia, enfim. Mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E assim,
você está corretíssima, eu falo até com propriedade um pouco mais embasada, que o alimento é sim uma forma muito, muito, muito ideal e talvez não única, mas o exercício, as atividades e tal, mas você não tendo a oportunidade de um exercício, qualquer atividade, né, mais aeróbico, anaeróbica, enfim, mas que tenha também uma boa alimentação, já é meio caminho andado, ajuda e ajuda muito. E claro, toda a prevenção possível através de exames, essa coisa. Com certeza. Bom, aqui, claro que a gente ficaria aqui conversando muito mais, mas eu quero te agradecer muito, nossa hora venceu, que papo bom, comecei a semana assim com o pé direito, tenho certeza, espero que você também tenha gostado e que a gente crie esse vínculo aí para que em outras oportunidades, não tão trágicas quanto essa que a gente trouxe aqui basicamente, mas né, que você vem aí com essas embalagens já prontas, com tantos outros estudos, mostrando sempre que, independente de quem acredita que a Terra é plana, a ciência está aí para ajudar e para salvar as nossas vidas, assim como foi na pandemia da Covid, que nós tivemos os negacionistas da vacina e que temos até hoje reflexos sérios sobre essa questão da vacina aqui em Campos, para atingir a meta do governo federal, do Plano Nacional de Vacinação, é maior complicação. A gente tem que ficar em cima, todo mundo, a Secretaria de Saúde, a gente da comunicação, que eu digo, tentando aqui alertar os pais para não fazerem essa covardia com os seus filhos, né, de deixar uma criança sem tomar uma vacina, com todas as chances e possibilidades de ter uma criança paralítica, né? Fala paraplégico, eu gosto mais de falar a real para dar aquele choque. Seu filho pode ficar paralítico sim, se ele não tomar aquelas gotinhas. Então assim, onde a gente vai parar? Então, para isso que tem você aí na ciência e a gente aqui também tentando de alguma forma ajudar com essas janelas importantes que é essa participação sua aqui. Obrigado, professora. Prazer te conhecer e até a próxima. Breve, se Deus quiser. Igualmente, Cláudio. Obrigada. Queria agradecer você, agradecer a todos os ouvintes da Folha, dizer que nós, do Instituto Federal Fluminense, Campus Bom Jesus e todos os outros campi, estamos abertos aí à comunidade, ao nosso papel, ao nosso dever. A gente está aqui para isso, para poder ajudar a esclarecer dúvidas e estar sempre em contato com a comunidade. A universidade pública, instituto público, tem esse papel na sociedade. E que a gente consiga, por meio da conversa, da interlocução e da sala de aula também, mudar um pouco a realidade de outros alunos e a realidade do mundo, né? Não tenha dúvida. E a gente tem que sonhar com isso. Você sabe que, assim, um dos sonhos que eu tenho é esse, é de que a nossa sociedade, tanto empresarial, enfim, industrial que seja, de alguma forma converse mais com a academia, dialogue mais com a academia. A gente aqui, quando vai surgiu um tema desse, como a questão do metanol, eu vou buscar a solução aonde? Eu vou buscar a informação aonde? Na academia. Então, às vezes você está aí na sua hamburgueria, está na sua pizzaria, ou no seu restaurante, ou na sua indústria de embalagem, seja lá o que for, né? Surgiu um problema, surgiu uma demanda, procure a academia. Esses professores, por exemplo, estão aí à disposição para encontrar soluções que muitas das vezes você acha que nem existe e, no entanto, está aqui na porta de casa. Sim, exatamente. Lá a gente produz ciência, a gente produz pesquisa e que a academia também, né, no geral, eu sei que não são todos, mas que nós também estejamos abertos a receber a sociedade, né, porque muitos professores, infelizmente, ainda se fecham para essa comunicação. Então, que nós também saibamos receber a comunidade. Sim, nós temos que construir essas pontes.
E você, eu já vi que é construtora de ponte, não tenha dúvida. Ó, obrigado, forte abraço, sucesso para você, tudo de bom. Bom. Você também. Obrigado. São 9h03, fechamos o Folha no Ar de hoje e a gente volta amanhã, às 7 da manhã, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e também de Radimed Diagnósticos por Imagem, com o apoio do consórcio do Cicobi Fluminense, que é o jeito garantido para você realizar o seu sonho da casa própria, da moto, do carro. Ligue para o consórcio do Cicobi Fluminense hoje. Ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015.